seja muito bem-vindo ao Uruporco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. E hoje eu tô muito feliz, Clebinho. Cara, vai lá, faz a chamada aí, você merece. Bom, nesse vídeo falaremos claramente da vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras, altitude? O que é isso? Alguém já criticou o Flaco Lopes aqui no Uruporco? Nunca, Flaco Lopes aqui é um jogador elogiado, tão quanto Evaí. Jamais criticamos. E o Palmeiras vence com autoridade e emoção. E é isso que falaremos nesse vídeo do Uruporco. E no finalzinho daremos um panorama de todos os brasileiros, como está a situação de todos os brasileiros na Libertadores América, Clebinho. Cara, assim, eu falei que eu te falei no off aqui, né? Eu falei, esse vídeo eu vou só manifestar insatisfação e um pouco de inveja, porque, caraca, mano, eu sempre falo com você aqui, se eu fosse um torcedor do Palmeiras, eu acho que eu seria um torcedor errado. Você seria muito otimista. Eu sou né? otimista demais como palmeirense, entendeu? Então, assim, o jogo ontem, no alto do morro lá, normalmente não se cobra muito do brasileiro algo fora do resultado. Não se cobra normalmente muito desempenho tático, Nem dá muitas vezes, porque né? o físico cobra muito, mas, cara, facilmente ficava 4x1 naquele primeiro tempo, né? Facilmente ficava 4x1. O Palmeiras é muito embaçado, assim, o Palmeiras virou 2x0, né? E além dos dois gols, quem viu, o Palmeiras só fez 2 gols. Não. O Palmeiras colocou a bola na trave, o Estevão perdeu um gol porque tentou encobrir o goleiro. Então, assim, o Palmeiras teve muita chance mesmo. E, assim, teve uma cabeçada que o Everton fez uma excelente defesa, foi muito rápido o lance. Então, assim, basicamente foi isso que o Bolívar conseguiu fazer. Então, 4x1 não é exagero, mas aí no segundo tempo acontece o que sempre acontece. Cara, né? assim, jogo na altitude é muito complicado, porque o físico cobra muito. Então, assim, o Palmeiras, até na fase ruim, ali no meio do Paulista, pro final ali, né? Nunca se cobrou entrega do Palmeiras, né? Sim. Sempre se cobrou mais da parte tática e tal. E o Palmeiras sempre foi um time forte fisicamente, é a característica do time do Abel. Nem sempre resolve todos os problemas, mas ontem resolveu. E assim, foi muito engraçado também os gols do Palmeiras no primeiro tempo, né? Porque, tipo assim, a altitude é um problema. Mas quando a zaga do time entrega, dá uma facilitada, né? O Sequeto ainda chamou o zagueiro, esqueci o nome do cara agora, de Andrés Pereira do Bolívar. Exatamente, né? Entregou ali. Soltou a bola muito tranquilo, o cara foi correndo assim, os caras numa vontade pra voltar. Tá querendo derrubar técnico. Você vê que no segundo gol o cara não quis voltar. Fala, vou voltar. Vou voltar. Não. Deixa o gol, a gente corre atrás aqui. Exatamente. E, assim, e no segundo gol ainda deu uma cornetada. Assim, o Flaco Lopes jogou demais o fino da bola. Cara, jogou mesmo. Mas aquele passe ali, eu já fui ficando assim meio... Ele vai errar, porque o Estevão estava passando livre, ele não dava o passe pro Estevão, e ele deu o passe no Facundo, e aí eu falei, por quê? Aí o Facundo deu um passe, ainda fica um pouquinho para trás, mas aí o Estevão atrasa a passada e faz o gol. O Sequeto falou que o cara tocou errado. Eu falei, pô, mas foi gol, como é que ele tocou errado? Então, mas, assim, quando você vai olhando assim, você vai vendo o desenho da jogada, o Estevão chega a preparar o corpo, assim, é só tocar que eu vou bater de primeira. Não tocou. Não tocou, aí foi assim, eu só acho que era 3 contra 1, então não teve nem chance. Se o outro cara tivesse voltado, talvez não tivesse saído esse gol aí. E eu falei ainda, né, que era uma partida para Flaco Lopes. Pode voltar no vídeo anterior que eu falei que era jogo do Flaco Lopes. Não foi chuveirada para ele, igual eu imaginei que fosse, mas foi jogo de Flaco Lopes. Foi comparado com o Ronaldo Fenômeno, hein? Com foto de franjinha. Pô, aquela montagem dele de franjinha ficou fantástica, né? É o flacômeno. Vamos continuar a pauta. Toca, vá. Assim, eu falei que foi com autoridade e emoção, né? Então a autoridade pode se impôs muito no primeiro tempo também. No segundo também teve muitas chances. Mas é aquela coisa, né? A altitude cobra o seu preço. Pesou. Você vê que o Estevão já estava assim no final do primeiro tempo, né? Procurando ar. No segundo tempo ele até vomitou, assim, né? Cansou demais. E ali pela direita, né, da defesa do Palmeiras, eles acharam 2 cruzamentos e 2 gols, né, do brasileiro, né, Fábio Gomes, né? E ele faz gol, vira e mexe aí, cara. Libertadores, os brasileiros metem um golzinho lá no Bolívia, assim... e você vê claramente aquele gol com cara de altitude, assim, um time pregado já. E a bola, ela realmente cai muito rápido. Cai muito rápido. Assim, o Everton, acho que foi no segundo gol, acho que ele nem teve reação, ele só olhou a bola passar. Aí o cara cabeceia assim, de longe, cara, faz aquele movimento clássico do centroavante, do ombro, né? Da maravilha. Exatamente, assim, indefensável mesmo. E aí você fala assim, poxa,
já era, ou vai ficar 2-2, o Palmeiras vai fechar a casinha, e não foi o que aconteceu. O Palmeiras vai para cima e 3 minutos depois que toma o segundo gol, aí é o pacto. Só o pacto. Aí é inacreditável, velho. Tipo, se teve gente que fala, não, a gente tem aquele áudio daquele cara engraçado carioca lá, aquele ninja, não sei o que lá, ninja sincero, tal, o cara manda que o Flamengo é um time amaldiçoado, que dá tudo. Você foi ver, já viu o jogo do Palmeiras, cara? Aquele terceiro gol foi inacreditável, mano. Primeiro, o erro técnico grosseiro. Quem foi o erro? Foi do Richard? Não, foi do Facundo. Foi do Facundo, que tava fazendo uma excelente partida, um monstro físico também, só pra constar aqui. Pô, o cara não cansa de jeito nenhum, misericórdia. É muito constrangedor, ele cai meio que de joelho ali, ele erra, tal. Só que quando a fase é boa, vai certinho no pé do companheiro, que só foi o Maurício, né? Foi o Maurício. Só tirou ali e guardou. Falei, pô, não deu nem entender. Poxa, que gol legal, porque o Maurício tá voltando agora, né, e tal. E assim, você vê que o Facundo fica muito feliz, não vou ser cornetado. E assim, claramente ele também faltou perna já pro Facundo, já era 70 e poucos minutos ali de jogo. Daí depois ele foi substituído só no final, achei que ele seria substituído antes, porque ele já estava muito cansado. Ele vem, sei lá, 15 jogos direto como titular, então é muita coisa. E aí, números finais, o Palmeiras chega a fazer um quarto gol, mas estava claramente impedido. O Flávio Lopes, que participa dos 3 gols. Impressionante, né, cara? Como a concorrência faz bem. Cara, só você ter uma sombrinha ali que começa a sair gol, lá no Flamengo tem disso aí também, só que o nosso chama Arrascaeta. E aí, cara, a gente, assim, o Palmeiras na Libertadores, ele é algo incrível. Se você pegar aí os últimos anos, o Palmeiras há 7 anos fez a melhor campanha em 5. E talvez faça de novo. Muito provavelmente. Porque é o único time 100%, né? Então venceu os seus 3 jogos, tem 2 jogos em casa. E o único jogo fora contra o Cerro Porteño é bem ganhável. Nossa, eu acho que vocês vão engasgado com o Cerro por causa do Luiz, meu filho. Vocês vão passar o trator em cima deles também. Tomara, é isso que a gente espera, né? E o Palmeiras é o primeiro time brasileiro a vencer o Bolívar lá na altitude 2 vezes. Venceu em 2020 com o Luxemburgo como treinador. Olha só, 2020. Longínquo ano 2020. Foi aquele ano que o Abel chegou, né? Depois que o Luxemburgo caiu, mas na Libertadores ainda era o Luxemburgo. Na primeira fase, na segunda fase já era o Abel, quando o Palmeiras ganha do Santos, né, o título. E agora venceu novamente, né? Se eu não me engano, 3 clubes venceram o Bolívar só lá e o Palmeiras já venceu 2 vezes. Flamengo lá, misericórdia. Lá é uma tragédia danada. A gente já perdeu também, mas lá é muito todo difícil. Todo mundo já perdeu, né? Então, ou seja, é um mérito ter ganhado 2 vezes. Exatamente. Tem que bater palma. Né? Como o Abel Ferreira também reinventou esse time. Palmeiras, numa conversa de zap ali, a gente num grupo muito específico, porque tu falou, isso aqui não é sorte, isso aqui é tradição. Tradição e o Palmeiras tem muita tradição. Tem time que é acesso negado. Tem time que tem. E tem o Palmeiras, que é de fato o maior clube brasileiro em termos de vitória. Se sente muita vontade no torneio, né? Exatamente. Nos últimos anos, então, né? E assim, a gente acabou o primeiro turno, né, da Libertadores. Exatamente. Algumas coisas que a gente achava se confirmaram, mas eu fiquei surpreendido que mais coisas não se confirmaram aqui, principalmente nos times do Rio de Janeiro, né? Então a gente vamos fazer aqui, vamos fechar esse vídeo, não sei o quê, fazendo esse panorama pra galera ali, tratando dos times do Rio de Janeiro. O Botafogo, atual campeão, né, que a gente colocou muita expectativa em cima do Botafogo. O Botafogo tá com 3 pontos e uma situação complicada, porque ele vai fazer um jogo fora e 2 jogos no Newton Santos, mas ele já tá com a faca no pescoço do tem que ganhar. Tem que ganhar. A sorte, assim, que o próximo jogo é fora de casa contra o time mais fraco. Então, ganhando ali, dependendo do resultado do outro jogo, ele já encosta ali nos outros 2 clubes, né, e tem as chances nos jogos em casa. É aquele assim, você não fica relaxado. Não. Se você ganhar, você vai passar, mas tem que ganhar. Mas tem que ganhar, assim, tem que ganhar no mínimo 2 jogos nessa garantido, pelo menos. Retorno. E, se possível, ganhar os 3, né? Porque aí você garante mesmo. Aí você garante a vaga. E em situação não diferente, no grupo C também está o Flamengo. O Flamengo tem 1 ponto a mais que o Botafogo, né? A gente está com 4 pontos. E situação igual. Um jogo fora e 2 jogos em casa. Os 2 jogos em casa, pelo que foi apresentado, quando saiu o sorteio, eu entendi que a LDU era o time mais forte do grupo fora do Flamengo. Não é. É o time da Argentina, né? O Central Córdoba. Então o Flamengo faz esse próximo jogo contra o Central Córdoba na Argentina, tem que conseguir. Acho que o Flamengo vai tentar ganhar esse jogo. O Flamengo não vai lá igual foi com o ideal, como foi com o LDU para empatar. Ele vai tentar ganhar e depois os outros 2 jogos os times se mostraram bastante frágeis ali, né? O Táchira e a LDU. Então esses jogos devem confirmar as vitórias marcando o Flamengo no melhor dos cenários aí. O
Flamengo vai a 13 pontos e encaminha uma classificação bem tranquila, né? Acho que se ganhar do Central Córdoba, a chance de passar em primeiro é muito grande. Sim. Agora, se perder, aí vai ter que buscar a segunda vaga. Exatamente, eu também tô de acordo. E aí a gente tem o São Paulo, né? Vamos lá falar do São Paulo. Você quer falar? Não, pode desse falar. clube aí? Não, eu tive que falar de Botafogo, você fala de São Paulo. Tá, beleza. O São Paulo é líder do grupo D, né? Então tá com 7 pontos, o Alianza tá com 4, é o terceiro, e o Libertad tem 6 pontos. Então ainda é um grupo ali equilibrado, né? O Tajeres já tá eliminado, tá com nenhum ponto. Eu que coloquei fé no Tajeres aqui, não deu nada, uma água danada. Assim, o São Paulo também faz 2 jogos em casa. Então é muito provável que o São Paulo classifique e há muita chance de ser em primeiro. Eu também concordo pra gente. E já numa situação muito complicada, que esse sim surpreendeu a gente muito negativamente, o Fortaleza, né, cara? Fortaleza, o último do grupo, 1 pontinho apenas, e ainda tem aquele imbróglio do jogo do Colo-Colo ali, que pelo que a gente pesquisou aqui, não tem nada muito fechado do que vai ser feito. O jogo está suspenso, mas não se sabe se vai ser refeito ou não, o que vai acontecer com a pontuação. Se vai dar um ponto para cada um, que também já estava indo para a reta final, então a ver ainda, mas de qualquer forma, campanha muito decepcionante do Fortaleza. No grupo F nós temos 2 brasileiros, líder e vice-líder, né? O Bahia com 7 pontos, o Internacional com 5 pontos. O Internacional tem 2 jogos em casa, sendo um deles contra o próprio Bahia, e o Bahia faz mais um jogo em casa. Há chance dos 2 classificarem, mas a gente tem que lembrar, é um grupo com times muito tradicionais. Muito tradicionais e assim, a distância de pontos entre eles não está grande, né? É só o Nacional do Uruguai que está mais atrás, né? Sim. Mas, por exemplo, se vencer um jogo, já embola. Já embola tudo também. Então, assim, um grupo era o que a gente chama de grupo da morte, né? Com um grupo com muita tradição, mas está entregando, né? Prometeu, está entregando o que prometeu. E pra gente fechar também, né? Tem que falar, né? Vamos falar. Fala você. Cara, o Palmeiras já está encaminhado, né? A classificação, né? Matematicamente ainda não está, mas uma vitória garante matematicamente e já a primeira posição do grupo, né? Nem a classificação. Então o Palmeiras está encaminhando e muito, assim, né? O Cleber até falou, só uma tragédia para tirar a classificação do Palmeiras. Vamos secar! Não vai acontecer. Aqui, assim, acho que até o palmeirense mais pessimista, ele nunca vai falar que o Palmeiras vai perder essa classificação. Sim. E acho que o palmeirense hoje, ele está otimista que o Palmeiras tem grandes chances de fechar a fase com 6 vitórias. Mais um ano. Com 6 vitórias. Então, se o Palmeiras fizer isso, confirma mais uma vez a melhor campanha e aí decide em casa até a final. Exatamente. Bom, se chegar até a final. E foi esse. E foi com isso que a gente fecha, né, aqui o primeiro turno, né, da Libertadores com os clubes brasileiros. Acho que fora o Fortaleza, todos ainda em condições, né, de passarem, né? Vamos torcer aí apenas para o São Paulo e para o Botafogo, para todos os outros perderem, somente o Flamengo e o Palmeiras continuar para a gente continuar fazendo aqui o nosso conteúdo. E se você gostou do nosso conteúdo, seguiu até aqui, muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, estamos disponíveis nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. E que sempre tem conteúdo novo para vocês. Vamos falar, esse final de semana tem Flamengo e Corinthians. Vai ter vídeo, né, Sequeto? Vai ter vídeo de Flamengo e Corinthians, o maior clássico de torcidas do Brasil. Nos acompanhe, então, mais uma vez. Valeu!